Olá, me chamo Gabriela Félix e esta apresentação é o trabalho de finalização de curso da disciplina IFC4, ministrada pelo professor Dr. Antônio José Grande. O presente vídeo se trata da apresentação de uma revisão Cochrane sobre o uso de alho para o resfriado comum, Garlic for the Common Cold Review, realizado por Lissman, Bezeo e Cohen. O resfriado comum é um grupo heterogêneo de doenças causadas por numerosos vírus que pertencem a várias famílias diferentes. Os vírus incluem picornavírus, notadamente rinovírus e enterovírus, coronavírus, adenovírus, vírus para influenza, vírus influenza, metapneumovírus e vírus sincicial respiratório. Todos eles causam sintomas comuns de entupimento nasal e secreção, espirros, dor de garganta e tosse. Outros sintomas também podem incluir rouquidão, dor de cabeça, mal-estar e letargia. A transmissão desses vírus ocorre por meio do contato com secreções ou aerossóis pequenos ou de partículas grandes. Em média, as crianças têm de 6 a 8 e os adultos de 2 a 4 resfriados por ano. Estima-se que o impacto econômico anual total do resfriado comum seja de 40 milhões de dólares nos Estados Unidos, incluindo o impacto financeiro dos custos médicos, dias de folga do trabalho e possibilidade de complicações em grupos de risco. Devido aos muitos diferentes tipos de vírus, todos com mecanismos patogênicos variados, é compreensível que um tratamento universal eficaz para o resfriado comum não tenha sido desenvolvido. Os tratamentos atuais visam aliviar os sintomas do resfriado comum, mas as revisões da Cochrane sugerem que os tratamentos mais usados são de eficácia limitada ou incerta. O alho sativum, tem sido tradicionalmente utilizado para fins culinários e medicinais. Remédios à base de alho incluem alho cru e preparações comerciais como pós, óleos e extratos envelhecidos. O uso exato do alho para resfriado comum provavelmente varia em todo o mundo, uma vez que muitos fabricantes de suplementos de alho afirmam que seus produtos estimulam o sistema imunológico e ajudam na prevenção e no tratamento do resfriado comum, é razoável supor que os suplementos de alho sejam comumente usados pelos consumidores para este fim. A prevalência do uso de fitoterápicos parece ser relativamente consistente entre os países ocidentais. O alho é acusado de ter propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antivirais. Pretende-se diminuir os níveis de colesterol e triglicérides, reduzir a pressão arterial, retardar o desenvolvimento da aterosclerose e atuar como anticoagulante. Outros estudos relataram efeitos anticarcinogênicos e imunomodulatórios. O mecanismo de ação do alho como agente antimicrobiano e antiviral é desconhecido. Contudo, os seus derivados contendo enxofre podem exercer um efeito. Alternativamente, os efeitos do alho podem ser devidos ao AGON, um derivado da alicina que exibe atividades antiplaquetárias e antimicrobianas in vitro. Quando o alho cru é esmagado, a alicina é produzida. A alicina demonstrou propriedades antibacterianas in vitro, mas alguns estudos sugerem que é um composto instável que não é detectado na circulação após ingestão. Estima-se que o alho fresco contém aproximadamente 4,38 a 4,65 mg de alicina por grama de alho. Assim, para um dente de alho fresco pesando aproximadamente 4 gramas, há aproximadamente 17,52 a 18,60 mg de alicina. É importante reconhecer que as preparações comerciais do alho podem conter diferentes compostos derivados do alho de acordo com o processo usado para formular o produto, e que podem existir diferenças substanciais na liberação da alicina de preparações diferentes. Pode, portanto, haver diferença nos efeitos entre as preparações e isso deve ser levado em conta ao avaliar os estudos de eficácia. Estudos in vitro não indicam eficácia clínica. É importante reconhecer já neste momento que após os critérios de inclusão e exclusão, apenas um estudo se mostrou qualificado como ensaio clínico. No estudo do PICO, o quesito paciente seriam os pacientes sadios que poderiam apresentar o resfriado ou os que apresentaram a doença, estimando assim sua duração. Como intervenção, temos o uso do alho com controle por placebo. Como desfecho primário, foi apresentado o número de ocorrências do resfriado comum e para os pacientes em tratamento, o seu desfecho primário foi a duração dos sintomas. O objetivo da realização desta revisão sistemática foi determinar se o alho sativum, é eficaz na prevenção ou tratamento do resfriado comum, quando comparado ao placebo, sem tratamento ou outros tratamentos. Os tipos de estudos escolhidos foram os ensaios clínicos randomizados comparando o alho com placebo, sem tratamento ou tratamento padrão para o resfriado comum. Os ensaios elegíveis para inclusão foram aqueles que envolvem adultos ou crianças de 0 a 17 anos que não tiveram outras doenças agudas ou condição crônica grave. Em termos de prevenção do resfriado comum,
Os casos foram aqueles que desenvolveram resfriado comum durante o curso do estudo. Para os ensaios de tratamento, os participantes foram obrigados a ter um resfriado comum ou infecção viral do trato respiratório superior. Os sintomas que foram usados para identificar o resfriado comum podem incluir coriza, dor de garganta, rinite, dor de cabeça e mal-estar geral. Foram excluídos estudos de influenza ou aqueles em que a definição da doença incluía mialgia e febre maior que 38 graus, já que essas são características típicas da gripe. Ensaios de alho em qualquer formulação medicinal foram incluídos. No entanto, avaliamos apenas os ensaios em que o alho era um ingrediente ativo único. Para ensaios de prevenção, o resultado de interesse foi o número de ocorrências do resfriado comum. Para os ensaios de tratamento, o desfecho primário de interesse foi a duração dos sintomas do resfriado comum. Os desfechos secundários incluíram a duração dos sintomas do resfriado comum, o número de dias desafiados, em que os participantes relataram um espirro ocasional ou sentiram que o resfriado estava chegando, e o número de dias para recuperação. Foram considerados os efeitos adversos relatados. Para a metodologia de pesquisa de identificação de estudos, foi utilizada a busca eletrônica e a pesquisa em registro de ensaios. Dois revisores revisaram independentemente e selecionaram estudos de pesquisas e avaliaram a qualidade do estudo e extraíram os dados relevantes. As questões de divergências foram resolvidas por meio de discussão e consenso. Os dados foram extraídos utilizando o formulário padronizado. As informações incluídas foram idade e sexo do participante, número de participantes, se a análise foi por intenção de tratar, método de randomização, método de cegamento da avaliação de resultados, estado de fumar ou não fumar, condições crônicas pré-existentes, critério de inclusão, critério de exclusão, critério de diagnóstico, configuração de tratamento, duração do tratamento, resultados, duração da doença, funcionamento, por exemplo, tempo para retornar à atividade normal, gravidade da doença, ocorrência da doença, efeitos adversos e outros medicamentos em uso, incluindo aqueles com possíveis interações medicamentosas. Como em qualquer revisão sistemática, estudos de baixa qualidade podem superestimar o efeito do tratamento. Avaliou-se os seguintes aspectos de qualidade dos ensaios: a qualidade de randomização, a qualidade de cegamento, a qualidade de ocultação da alocação, a presença de relatórios seletivos, presença de dados de resultados incompletos e análise por intenção de tratar. Não foi realizada uma análise de sensibilidade, pois apenas um estudo atendeu os critérios de inclusão. Joslin, em 2001, distribuiu aleatoriamente 146 participantes para alho, uma cápsula de alho contendo 180 mg de alicina em pó por dia com refeição principal, ou um placebo por 12 semanas. Os participantes mantiveram um diário e o desfecho primário foi o número de ocorrências do resfriado comum medido pela autoavaliação dos participantes. Outros resultados incluíram a duração fria, número de dias, o número de dias desafiados, em que os participantes relataram um espirro ocasional ou sentiram que o resfriado estava chegando, e o número de dias para recuperação. Os autores avaliaram de forma independente o risco de viés usando a ferramenta disponível no Review Manager 5.3, recomendado pelo Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Não houve estudos incluídos que utilizaram desenhos não padronizados. Não havia dados perdidos para lidar. A heterogeneidade não foi um problema, pois apenas um estudo foi incluído. O viés de relatórios é possível, porém não foi possível utilizar um gráfico de funil para investigar isso. Não foi realizada uma meta-análise, pois apenas um estudo atendeu os critérios de inclusão. Não havia dados suficientes para realizar uma meta-análise de efeitos adversos, e esses foram coletados usando métodos diferentes. Considerou-se efeitos adversos relatados em ambos os ensaios clínicos excluídos. Não foram realizadas análises de subgrupos, e a exclusão de estudo da revisão foi claramente objetiva e não controversa. Além disso, como apenas um teste foi incluído, uma análise de sensibilidade não foi necessária. O resultado de ter um resfriado não foi confirmado por nenhuma observação objetiva e pode não ser confiável. Além disso, uma escala categórica de 5 pontos foi colapsada para análise. Por isso, o resfriado foi definido como uma pontuação de 2, sentindo-se mal e começando a exibir sintomas, ou 1, sintomas de resfriado total, dor de cabeça, espirros, coriza e cansaço. Os autores do estudo não afirmam se essa análise foi definida com antecedência e é possível que isso tenha sido feito para aumentar a probabilidade de alcançar um resultado estatisticamente significativo, uma vez que sintomas de resfriado total parecem ser a definição mais clara de resfriado. Os critérios de inclusão e exclusão não foram relatados, nem houve diferenças na comorbidade ou doenças concomitantes. Esses fatores reduzem a capacidade de generalizar este teste para outras situações e podem ter introduzido um viés nos resultados.
Nenhum ensaio foi identificado que analisou se o tratamento dos sintomas do resfriado com alho reduz sua gravidade ou duração. No entanto, no estudo incluído, o número de dias para se recuperar de um resfriado foi semelhante nos dois grupos. O estudo relatou menos ocorrências do resfriado comum em pessoas que tomaram alho por 12 semanas, em comparação com o grupo placebo, de 24 para 65. O valor de P foi inferior a 0,001. A significância estatística não foi relatada para o número de dias para a recuperação de uma ocorrência do resfriado comum, 4,63 versus 5,63. Enquanto este único pequeno ensaio teve um resultado positivo, não houve evidência suficiente para confirmar o efeito do alho no resfriado comum. Nenhum dano significativo foi relatado. O estudo incluído inclui os objetivos da revisão. No entanto, o pequeno tamanho de estudo limita a capacidade dessa revisão de abordar a questão de revisão de forma adequada. Não foi identificado nenhum teste de tratamento. Este estudo também teve várias limitações metodológicas, inclusive em relato cegante, de alto risco e seletivo, risco pouco claro. Por exemplo, pacientes que utilizam o alho como princípio ativo ao invés de placebo, ao rotarem, sentiam o cheiro evidente do alho. O alho pode impedir ocorrências do resfriado comum. A evidência publicada para isso é positiva, mas limitada, como se trata de um estudo relativamente pequeno, com medidas subjetivas de resultados. Apenas um ensaio que atendeu os critérios de seleção pode ser identificado, limitando as conclusões que podem ser tiradas. O estudo relatou diferenças significativas do efeito entre os grupos placebo e intervenção. Os efeitos adversos relatados foram relativamente menores, o cheiro e a erupção cutânea. Embora os resultados sugiram que o alho pode ter um efeito na prevenção do resfriado comum, a natureza subjetiva da medida do resultado significa que esses resultados é um tanto incerto.